Olá pessoal, vamos começar aqui uma live sobre dificuldade de transtorno de aprendizagem. Vai ser uma série de lives sobre esse assunto, porque nós temos vários assuntos para falar sobre transtornos e dificuldade de aprendizagem. Tudo bem? Tudo bem? Quem está chegando na live, muito obrigada aí. Vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagem. Quem tiver perguntinha pode estar colocando, tá? Oi, Doris. Tudo bem, Doris? Quatro horas da tarde. Quem já tomou seu cafezinho, vem pra live agora. Obrigada, Doris. A Doris, nossa professora lá da Vale Cursos, professora do ukulele. Semana passada teve uma live com ela sobre o ukulele, foi bem bacana. Nós vamos fazer mais lives com a Doris, com a professora Doris. Mães Especiais entrou. Que bacana. A live fica um tempo, né? Então quem não assistir agora pode estar assistindo depois também. É um assunto bem complexo, gente. E é legal, né? Nós estarmos todas informadas sobre esse assunto. Oi, Carla, tudo bem? Seja bem-vinda, Carla. Tô esperando o pessoal chegar aí pra gente começar a live, tá? Aí a semana passada eu vou estar falando sobre a dislexia. Oi, Socorro. Tudo bem, Socorro? Ai, Socorro, minha amigona. Ela que tá dando as lives sobre autoestabilidade e superdotação. Tá sendo bem bacana. O pessoal tá gostando muito. Boa tarde, Socorro. Tá arrumadinha no cabelo, né? Fica bem bonitinho. Bora aprender mais, Socorro. Muito legal, hein? Bacana. Tô aguardando um pouquinho o pessoal entrar para nós começarmos. Tô um pouco resfriada, tá, gente? Não repara não que a minha garganta não tá boa hoje. Ai, Socorro, uma graça, né? Socorro, você também é muito competente. Nossa, foi tão legal conhecer a Socorro e a Selma, lá do curso Mais Psicopedagogia. A gente vive estudando, né, Socorro? A gente não para de estudar. Tô fazendo vários cursos online já. Cada dia eu faço um pouquinho para dar conta. Ai, obrigada, Socorro. Será que vai entrar mais alguém pra gente começar? Ai, que legal, entrou a Andréia. Oi, Andréia, tô esperando o pessoal começar. Tô esperando o pessoal entrar pra começar, né? Porque é ruim, às vezes as pessoas entram depois, aí acaba perdendo o começo da live. E é legal pegar desde o comecinho. Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Vocês têm alguma dúvida? Pode estar deixando, tá? Na live, pra gente... A live é uma interação, né? É uma interação entre quem está palestrando com os convidados. Vocês são as convidadas. E aí, nós vamos interagir nessa live. Nós vamos buscar o conhecimento, né? Então, para isso que são as lives, né? As pessoas estão em casa, nessa quarentena. E aí... eu já, nossa, assisto live, sempre tô aí assistindo uma live também, pra poder, igual a Socorro falou ali, reforçar o aprendizado. E tem live de todos os assuntos, né? Live de todos os assuntos. Agora, sobre dificuldade de transtorno de aprendizagem, eu não vi muito live sobre esse assunto. Sempre tô de olho, assim, eu clico nas lives, assisto um pouco, algumas eu salvo. Eu aprendi a salvar as lives, eu salvo, depois eu fico ouvindo, porque a aprendizagem, ela vem muito pelo ouvir.
você ouvir várias vezes o mesmo assunto, você vai guardando na memória. Então, vamos começar, né? Então, hoje nós vamos falar sobre as dificuldades e transtornos de aprendizagem. Então, eu pergunto para vocês, um professor que está numa sala de aula com 30 crianças, e toda sala de aula vai ter uma criança que ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem. É impossível ter uma sala com 100% de alunos que sabem que não apresentam uma dificuldade de aprendizagem, né? Sempre vai ter aquele aluno, aquela criança que vai apresentar dificuldade de aprendizagem. E aí, diante dessa dificuldade dessa criança, a criança que eu tenho lá 30 crianças na minha sala. Dessas 30 crianças, eu vou ter lá 2, 3, 4 que não está aprendendo. Então eu faço a pergunta, né? Por que essa criança não está aprendendo? O que está levando essa criança a não aprender? É a pergunta que todo professor, ou até mesmo o pai e a mãe, que está vendo ali a dificuldade do seu filho, ou na matemática, ou na língua portuguesa, na escrita. O que está levando essa criança a não aprender? E essa dificuldade de aprendizagem, ela aparece geralmente quando a criança entra na escola. Quando a criança está ali no primeiro ano, vai para o segundo ano, para o terceiro ano. Tudo bem, Alessandra? Seja bem-vinda. Então, a criança está ali no terceiro ano e ainda está apresentando dificuldade para a leitura, dificuldade na escrita, dificuldade em matemática. Então, o que está acontecendo com essa criança? Então, é uma pergunta que o professor tem que estar fazendo. O que está acontecendo com esse meu aluno que ele não está aprendendo? Por que ela está com essa dificuldade de aprendizagem? Então, a dificuldade de aprendizagem, ela é um sintoma, tá? É um sintoma que existe um déficit de aprendizagem, uma desmotivação por vários fatores. Se a criança está com uma dificuldade de aprendizagem, ela está desmotivada por algum fator. Então, que fatores podem ser esses? Eu vou citar possíveis fatores de dificuldade de aprendizagem que a criança pode apresentar, como o bullying. A criança que está sofrendo bullying na escola, ela pode apresentar uma dificuldade de aprendizagem. Ela pode apresentar um bloqueio na sua aprendizagem. Ela pode vir a querer não aprender. Ela pode vir a chorar para ir para a escola. Então, tem que estar averiguando. O professor tem que estar averiguando o que está acontecendo com essa criança. Se ela está sofrendo bullying, ele está observando essa criança na hora do intervalo, na sala de aula, para ver se esse é o problema da dificuldade de aprendizagem dela. E a criança que sofre bullying na escola, a sua autoestima, ela vai ficar abaixo, ela não vai gostar dela mesma. Então, e a dificuldade de aprendizagem pode ser também a criança que, vamos supor, os pais ali, oi Selma, tudo bem? Selma, boa tarde. Vamos supor, tem uma criança que o pai muda de casa todo ano. Cada ano ela está numa cidade. E isso pode acarretar uma dificuldade de aprendizagem, um bloqueio na aprendizagem. Por quê? A criança está acostumada lá com seus amiguinhos, ela leva um ano para fazer amizade. E o que acontece? A partir do momento que ela muda para outra escola, ela até conseguir pegar o jeito da outra escola, aprender, né? Fazer amizade com as crianças da outra escola, até ela conseguir ter interação com a professora, até ela conseguir criar um vínculo de amigos, de amizade. E isso pode acarretar também uma dificuldade de aprendizagem. A criança, quando muda muitas vezes de escola. Então, tem que estar vendo. Uma escola pode estar mais à frente, ali no currículo, né? E às vezes também a criança está ali na sala de aula, no segundo ano, por exemplo. E ela não está acompanhando a sala. Então, o que acontece? Ela vai se sentir deprimida. Ela vai ficar triste. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que haja um bloqueio nessa aprendizagem. E também, pode acontecer também, separação dos pais, pode acarretar uma dificuldade de aprendizagem. Nascimento do irmãozinho pode acarretar na dificuldade de aprendizagem.
A perda de um animalzinho, de um cachorro, de um gato, de alguém da família, pode também fazer com que a criança não demonstre interesse pela aprendizagem, né? Conflitos com os colegas na sala, conflitos familiares, né? Então, abuso sexual, gente, a criança está indo bem na escola, indo bem, de repente acontece alguma coisa com ela não quer mais aprender, ela fica isolada, fica triste, não conversa com ninguém, se isola na hora do intervalo. Tem que estar averiguando. Pode ser um possível abuso sexual, né? Que vai acarretar também na dificuldade de aprendizagem. Maltrato físico em casa, uma criança que tem um padrasto, por exemplo, que a mãe se casa novamente, e aí o padrasto ali não se dá bem com a criança, aí essa criança, ela pode sofrer maus tratos emocionais, também vai acarretar na dificuldade de aprendizagem na sala de aula. A criança que não dorme direito, que tem um sono inconsistente, vive acordando durante a noite, ou que fica muito tempo no celular, no notebook, e os pais não estão mais tendo muito controle em relação às mídias sociais, aos aparelhos, né? Então também a criança que não dorme direito pode acarretar uma dificuldade de aprendizagem, né? A negligência, os maus cuidados, tudo isso vai gerar na criança o quê? A insegurança, a ansiedade, a depressão, né? A exclusão. Aí, muita criança ela pode demonstrar através da impulsividade, né? A criança fica ali, não quer, fica impulsiva, ela não obedece, ela não acata ordens do professor, né? Do pai, da mãe. O que está acontecendo com essa criança? Alguma coisa está acontecendo com essa criança, né? A criança pode acontecer dela começar a agredir verbalmente as pessoas ou fisicamente, começa a reclamar de tudo, chora para ir para a escola. Então tudo isso pode acarretar em dificuldade de aprendizagem, né? Também uma coisa que é legal estar averiguando, essa criança não tem problema na visão. Muitas crianças também, elas podem também estar acarretando a dificuldade da aprendizagem dela se ela não está com problema para enxergar. E ela às vezes não fala para o pai e para a mãe. Depende da idade, a criança não fala. E aí já aconteceu, eu já presenciei crianças de 3, 4 anos, 5 anos, até com mais idades, que quando o pai levou no oftalmologista, a criança estava com um grau muito alto de miopia. Então também é um dos fatores que pode acarretar uma dificuldade da aprendizagem. Uma alteração no processamento auditivo pode também acarretar dificuldade na aprendizagem, né? Então, por isso que nós, professores, psicopedagogos, devemos averiguar. Uma maneira bem bacana de estar averiguando essa dificuldade da aprendizagem é aplicar as provas projetivas, né? Pedir para a criança desenhar o dia do aniversário, né? Quem ensina, quem aprende. Por quê? Porque através de uma prova projetiva também, nós psicopedagogos, nós aplicamos as provas projetivas no nosso paciente, na qual nós vamos fazer uma avaliação dele. E através de uma prova projetiva, você pode também estar observando o que está acontecendo com essa criança emocionalmente. A criança, ela consegue se expressar através do desenho. E você, psicopedagogo, você professor, consegue observar o desenho dessa criança, né? Tem desenho que é da alçada do psicopedagogo, do professor. Depende do desenho, já tem que estar levando com um psicólogo, né? Então, deixa eu ver aqui, a Carla. Tive um caso há 10 anos que sua dificuldade, intransigência, desobediência era por causa de um abuso em casa. Então, acontece, gente. Acontece muito da criança apresentar dificuldade de aprendizagem na escola e essa dificuldade foi um abuso sexual. Então, por isso que nós temos que estar atentos a tudo, de olho em tudo. Professor, você não pode ir para a sala de aula, apenas dar a sua aula, fazer sua parte, pronto. Você tem que estar averiguando também a parte emocional dos seus alunos. Principalmente aqueles que não estão com problema na aprendizagem, né? Deixa eu ver a Carla. Carla, mas até sabemos disso, leva tempo. Eu, no caso, era meu primeiro ano naquela escola. Deixa eu ver aqui.
Então leva mesmo, a gente leva tempo para aprender, para nós sabermos mesmo. Geralmente que essas coisas são bem escondidas, né? Até descobrir, a criança já sofreu muito. Então tudo isso gera o quê? Ansiedade na criança. Problemas emocionais nessa criança. Muitos problemas emocionais. Então, uma coisa também que pode acontecer, né? Daquela família que não tem tanta responsabilidade, de deixar a criança faltar muito na escola. Né? Vamos ver um pouquinho agora de questões pedagógicas. Tá? A falta de assiduidade, aquela criança que falta demais na escola, chega atrasada, sempre chega atrasada na escola, não faz os deveres escolares, não tem um acompanhamento em casa. Então ela pode também vir a ter uma dificuldade de aprendizagem. Né? De ordem pedagógica, o professor tem que estar observando se essa criança pronuncia as palavras corretamente, se reconhece as letras e números, se não faz confusão entre letras e números. Então, a diferença, né, no desenvolvimento da comparação dos demais, no caso da contagem, na área da matemática também, o professor tem que estar olhando, observando se essa criança está fazendo a contagem, se está aprendendo ordem crescente, ordem decrescente, se não está confundindo os números, se está conseguindo fazer uma conta matemática, que na hora que ela vai fazer uma resolução do problema, qual que é o raciocínio lógico dessa criança para resolver uma situação, um problema. Então, tudo isso. Então, nós, professores, nós temos que observar muito, muito tudo. A parte pedagógica também da criança. A grafia dessa criança. Como é que está a grafia dessa criança? Como que ela está escrevendo? Pode ser uma possível disgrafia. Que depois, nas próximas lives, aí eu vou falar sobre a dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, né? São assuntos mais específicos depois para estar falando. Então, antes de falarmos sobre dislexia, descalculia, disgrafia, né? Então, primeiro precisamos saber a diferença da dificuldade do transtorno da aprendizagem. Não adianta entrar no assunto dislexia se você não sabe diferenciar a dificuldade do transtorno, né? Então, dificuldade, a criança também, você tem que observar se a criança, por exemplo, ela tem dificuldade na parte da língua portuguesa, mas na matemática ela vai bem. Pode ser uma possível dislexia, né? Ela troca os fonemas, troca as letras, não consegue reconhecer as palavras, não consegue ler. Nós vamos aprofundar mais esse assunto em umas próximas lives, tá bom? Então, no caso, nós temos também de ordem pedagógica, hoje em dia que está sendo falado, uma palavra nova, que é a dispedagogia. O que seria a dispedagogia? Né? A condições de ensino e aprendizagem. A metodologia inadequada. A metodologia inadequada é uma dispedagogia. Um currículo inadequado é uma dispedagogia. Uma infraestrutura de uma escola inadequada é considerada uma dispedagogia também. A formação de professores inadequadamente também é considerada dispedagogia. O comprometimento do professor, a sua prática educativa em relação à sua sala de aula, se ele não está comprometido, vamos por exemplo, pode acontecer do professor que acabou de sair da faculdade, recém-formado, né? Não tem prática em sala de aula, ele pega ali um primeiro ano ou um quinto ano, e aí ele viu que ele não tem paciência para alfabetizar, por exemplo. Então ele se descontrola na sala de aula, ele não consegue cumprir o currículo da escola, ele começa a não ser Porque a criança, ela aprende muito pela afetividade. Se não houver afetividade, essa criança também vai ter problema, vai ter dificuldade de aprendizagem. A afetividade do professor com o aluno é muito importante. Então, se esse professor está ali, pegou uma sala de aula, primeiro ano, ele nunca deu aula no primeiro ano, acabou de sair da faculdade, estou dando um exemplo, tá, gente? Acabou de sair recém-formado, pega o primeiro ano. E o primeiro ano, para mim, é crucial. É o ano, para mim, eu, como professora já há 20 e poucos anos, o primeiro ano é o ano mais importante da criança na escola. A criança pode vir a ter vários problemas emocionais se esse primeiro ano não for um primeiro ano bem legal, a criança aprender através do lúdico. Hoje em dia é muito bacana a criança, ali no primeiro aninho, aprender. Por isso que nós usamos as parlendas, as cantigas,
para a criança aprender a ler e escrever através do lúdico. O lúdico nessa hora é muito importante. Já pensou uma criança que acabou de sair da pré-escola e aí na pré-escola ela é um pouco mais livre, né? Não tem aquela carteira enfileirada uma atrás da outra, e depois ela vai para o primeiro ano, na qual já muda totalmente, drasticamente, o sistema educacional brasileiro. Eu não concordo muito, né, da criança sair da pré-escola, onde ficou ali fazendo rodas, trabalhando em grupinhos de 4 numa mesa, de repente vai para o primeiro ano, tem que sentar enfileirado, um atrás do outro, né? A professora já grita, a criança já não pode conversar, não pode olhar para trás um pouquinho, já não tem aquela interação como tinha na pré-escola. E depois aí, se o professor não tiver uma dinâmica bem bacana, um jogo de cintura bem bacana, umas atividades bem bacanas, lúdicas, voltado para o lúdico, as crianças vão ter traumas emocionais. Então, a criança pode ter um bloqueio ali, pode apresentar uma dificuldade de aprendizagem, né? Na qual ela está ali na sala de aula, mas ela perdeu o interesse de aprender. Isso não pode acontecer jamais. Então, nós temos que recuperar a autoestima dessa criança. Por isso que os pais devem estar atentos a tudo. Por isso que os pais, a família, ela deve conversar muito com seu filho. Porque as dificuldades de aprendizagem, muitas vezes, são superadas com ajustes familiares, escolares e também, no caso, se a mãe levou essa criança, a criança está apresentando dificuldade, primeiro observar às vezes é o professor, e esse professor conversa com a mãe, e a mãe acaba levando a criança numa psicopedagoga, né? Todos esses fatores podem influenciar muito mesmo no desenvolvimento escolar dessa criança. As dificuldades de aprendizagem estão em todos os meios, sejam eles escolar, familiar ou organizacional. Então, é muito importante para que nós possamos observar, a família tem que estar atenta às dificuldades de aprendizagem do seu filho. Essas dificuldades de aprendizagem, elas devem ser identificadas e investigadas, assim que a criança apresentar sinais na escola. A família é formada de indivíduos que estabelecem relações entre si, compartilhando a mesma cultura, as mesmas crenças, em que cada parte exerce uma função distinta e complementar. É função da família em relação ao processo de ensino-aprendizagem. O que a família deve fazer nesse momento, na qual o seu filho não está aprendendo, está com alguma dificuldade ali escolar? Ela precisa organizar os horários de estudo dessa criança e de lazer também. Ela precisa indagar os professores sobre o sujeito, as dificuldades apresentadas. A mãe precisa, o pai, quem cuida dessa criança precisa de ir na escola e saber o que está acontecendo com essa criança. Ela precisa propor um ambiente afetivo e de acolhimento para essa criança. E também a família precisa acompanhar o desenvolvimento no contexto escolar dessa criança. O acompanhamento no cotidiano escolar deve ser constante, pois o sujeito deve demonstrar segurança e confiança nas atividades que faz e no que está aprendendo também. Pode criar prazeres de interligação entre a educação familiar e a forma de aprender. É uma frase que eu falo assim: a inteligência ela pode ser alterada com estímulos ao desenvolvimento humano. Então, através dos estímulos, do elogio, essa criança está com baixa autoestima, está com dificuldade, então é o estímulo, é o elogio que vai fazer com que essa criança aprenda. A Samantha está pedindo para entrar aqui. Eu vou ver se ela quer participar da live, tá, gente? Algum assunto. Então, gente, a dificuldade de aprendizagem, ela pode ser o quê? Superada. Oi, Samantha. Você pediu para participar da live? Saiu. Ela pediu para participar aqui. Então, gente, a diferença da dificuldade para o transtorno de aprendizagem é que a dificuldade de aprendizagem, ela pode ser superada
Depende do como o professor trabalhar com essa criança ou o psicopedagogo, essa criança essa dificuldade vai ser sanada. Eu vou dar um exemplo de um aluno que eu peguei no atendimento clínico. Eu fui até na escola, a mãe me procurou, aí eu fui até na escola conversar com a professora, e essa criança estava no segundo ano, não estava acompanhando a turma. Então, o que aconteceu? Na hora que eu fui fazer, aí eu fiz todo o acompanhamento dessa criança, do diagnóstico psicopedagógico, apliquei as provas operatórias nele, eu vi que ele é uma criança que conseguiu realizar as provas operatórias. Então, o que acontece? Essa criança não tinha problema cognitivo, que é um do problema também da dificuldade de aprendizagem pode ser um problema cognitivo, sim. Aqueles pais que não, aquela mãe que não se cuidou na gravidez, que não tomou o ácido fólico, que não tomou suas vitaminas certinho, né? Que fumou muito, que usou drogas. O filho pode nascer uma possível criança com déficit intelectual abaixo. Então, o que acontece? A criança pode apresentar uma dificuldade de aprendizagem e, através de uma avaliação com o psicopedagogo, esse psicopedagogo pode observar que essa criança pode ser uma possível criança com uma deficiência intelectual, que por isso que ela não consegue aprender, por isso que aquela dificuldade de aprendizagem ela não consegue ser sanada. Então, aí, essa criança que eu peguei no atendimento clínico, ela não estava alfabetizada, ela não estava acompanhando a sala. Então, enquanto a professora escrevia letra cursiva na lousa, ela ainda não conseguia ler letra cursiva. E aí eu comecei a trabalhar a alfabetização com esse aluno, método fônico, que eu acho o melhor método que existe para alfabetizar. E essa criança, em um mês de atendimento, ela começou a ler. Então, é muito legal, gente. É muito gratificante, sabe? Quando você faz um atendimento psicopedagógico, aí você percebe que essa criança, ela aprende, a dificuldade da aprendizagem dela era realmente a alfabetização. E ela começou a aprender a ler, aí ela começou a ir bem na escola novamente. Então, isso é muito importante. E também os desenhos projetivos que eu apliquei na criança, eu pude perceber que as crianças estavam com problema emocional. Ela se desenhava pequenininha, diante do professor, na casa dela, no dia do aniversário dele, ele desenhou o pai dormindo no sofá. Aí, no outro dia, não sei qual agora, de prova projetiva, o pai estava dormindo também, a mãe trabalhando muito, o pai dormindo e tal. Então, o que acontece? A criança estava querendo o quê? A atenção da família. Então, ela já juntou a dificuldade de aprendizagem na escola, problema emocional, né? Quando a criança apresenta uma dificuldade na escola, ela também vai ter problemas emocionais, porque ela não está acompanhando os amigos juntamente, né? Ela está atrás da aprendizagem. Enquanto uns estão lendo, como aconteceu com essa criança, quando a 99 da sala está lendo, ele não está lendo. Então, ele vai ficar o quê? Desestimulado para o aprender. Então, é importante, muito importante, que a criança seja cercada de ações constantes. Rotina. A rotina é muito importante. Essa criança não pode ficar o tempo todo no celular. Ela tem que ter um momento de rotina para os estudos. Os pais precisam de acompanhar essa rotina. Ela está com dificuldade ali na leitura, então os pais precisam de acompanhar essa rotina, porque a própria mãe, o pai, às vezes, ajudando essa criança, ela vai se desenvolver melhor, vai acompanhar a rotina da sala de aula. Por isso, né, dará uma noção de limite. Os pais precisam dar limite para os seus filhos. Os pais precisam de passar segurança para os seus filhos. A família precisa apoiar essa criança emocionalmente e levar a criança a desenvolver essa dificuldade de aprendizagem no sentido de aprender a fazer, a ser e a compreender. Então, são as famílias que oferecem a autoconfiança para essa criança, a determinação e a criatividade também. As crianças precisam para colocar as suas habilidades em uso afetivo. Então, assim, é um trabalho em conjunto. A família e a escola. O professor junto com a família. Então, os pais precisam acompanhar essa criança na escola.
E o professor precisa estar atento o porquê que essa criança está apresentando essa dificuldade de aprendizagem. É um problema emocional? Não é um problema emocional? O que está acontecendo? Agora, gente, se essa dificuldade não é sanada, né? Aquela criança está com dificuldade na leitura e na escrita, na alfabetização, por exemplo. O que acontece? A partir do momento que essa dificuldade foi sanada, essa criança a autoestima dela vai aumentar, ela vai ter vontade de aprender, né? Através dos estímulos. O ser humano ele precisa de estímulos para aprender. O que que faz eu vir aqui dar essa live para você que está aí do outro lado da tela? Para mim é um estímulo eu estudar, eu passar essa compreensão sobre a diferença dos distúrbios de aprendizagem para os transtornos, para a dificuldade dos distúrbios, transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque eu sei que se eu vir aqui dar essa live e falar um pouco para vocês sobre esse assunto, e estudar, fazer meu resumo, então eu tenho que fazer um resumo para falar sobre esse assunto, é um estímulo para mim. Então a criança também ela tem que ter estímulo para aprender. Se ela não tiver estímulo, é igual a Regina, ela disse aqui, a criança se sente como um estorvo na família. Então a criança que está ali com a dificuldade de aprendizagem, ela não consegue aprender. Aí o pai começa a brigar, a mãe começa a brigar, começa a falar, né, ou palavras que não deve para essa criança, a gente não sabe o particular de cada família. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo, tá, gente? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Albert Einstein. Albert Einstein, ele foi alfabetizado com 9 anos de idade. Se você olhar o histórico dele, ele foi alfabetizado com 9 anos de idade. E ele foi um gênio. Ele deixou um legado para a humanidade. Então, gente, olha para vocês verem, muitas crianças que estão ali com dificuldade de aprendizagem, que pode ser um possível transtorno de aprendizagem, o Albert Einstein, ele tinha um transtorno de aprendizagem que era a dislexia, ele não conseguia ler, né, muito bem, ele repetiu o diálogo várias vezes, ele foi alfabetizado com 9 anos, pelo fato dele ser disléxico, e naquela época não é igual hoje, que nós tem muitos artigos para a gente ler, né, nós temos bastante livro para a gente comprar sobre o assunto, artigos, naquela época não tinha tanto esclarecimento sobre esse assunto. E o Albert Einstein, ele foi um gênio. O Walt Disney, eu assisti um filme do Walt Disney, da vida do Walt Disney, eu fiquei, nossa, é tão legal assistir esses filmes que a gente começa a perceber que aquela criança ali, ela apresentou dificuldade de aprendizagem na escrita, ele também foi considerado uma pessoa disléxica, e a dislexia não tem nada a ver com a inteligência. A criança que apresenta dislexia, a inteligência dela se desenvolve. O problema dela só está na compreensão da leitura. Ela não consegue ler, é um problema neurobiológico. Então, o que acontece? Tantos artistas, né, pessoas famosas que tiveram dificuldade de aprendizagem na escola, só que nunca foi detectado que foi uma dislexia, que foi um TDAH, alguma coisa, e o que acontece? E essas pessoas foram pessoas de sucesso, né? Então, a dificuldade na concentração, que pode vir a ser um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também. Aquela criança está na sala de aula, está inquieto, está impulsivo, está hiperativo, ela está com um descontrole emocional, falta de atenção, não consegue se concentrar, não consegue parar quieto na carteira, não consegue manter o foco, esquece facilmente das coisas, esquece das atividades, esquece das tarefas, esquece das obrigações, né? Mas a criança emocionalmente, ela está sendo afetada. E como ela está sendo afetada emocionalmente, ela pode ter um acesso de raiva e agressividade. E pode ser um distúrbio de característica neurobiológica. Ou seja, acompanha a pessoa pela vida toda. Qualquer distúrbio neurobiológico, ele vai acompanhar a pessoa pela vida toda. Por isso que a dificuldade de aprendizagem é um sintoma que precisamos investigar, como a Socorro falou ali. Nós precisamos investigar essa dificuldade de aprendizagem. Precisa haver uma investigação. Então, como eu falo, se essa criança foi levada a um psicopedagogo, ou se o professor na sala de aula, ele sentou ali com aquela criança na hora do intervalo, ou na hora do reforço escolar, que seja, deu um tempinho ali para aquela criança, deu uma atenção especial para a criança,
e começou a preparar atividades extras para essa criança, de acordo com a dificuldade dela, porque, por exemplo, a criança não aprendeu a ler ainda, a classe só está lendo, a criança não aprendeu a ler, então o professor tem que adaptar a atividade para essa criança. Essa atividade precisa ser adaptada, voltada para o comecinho ali da alfabetização. Por quê? Se o professor não fizer nada para essa criança está passando para o primeiro ano, já não aprendeu a ler, ficou para trás. Aí foi para o segundo ano, ficou para trás. Vai para o terceiro ano. Pode ser uma dificuldade de aprendizagem ou pode ser um transtorno, um distúrbio de aprendizagem. Aí vai do quê? Da averiguação de uma equipe multidisciplinar também. Então, a Regina está falando aqui, a inteligência é preservada apenas uma parte do cérebro, que funciona de um jeito diferente do nosso. No caso das crianças que têm um problema neurobiológico. Então, o transtorno surge, né, nas áreas cerebrais, na qual essa criança, por exemplo, com possível TDAH, ela vai sofrer o quê? Uma lentificação, né? O que causa dificuldade de concentração e da memória, além da impulsividade e hiperatividade. A origem das dificuldades podem ser um distúrbio de aprendizagem. Então, há uma dificuldade que não consegue ser sanada, mas, primeiramente, tem que fazer uma avaliação psicopedagógica dessa criança para saber se o problema dela é apenas uma dificuldade ou um transtorno. É um prazo mais ou menos de 6 meses. Uma averiguação. Então, aí o que acontece? A criança está com dificuldade. Aí você vai ali, trabalha com ela, fez o trabalho, fez as intervenções, aplicou atividade de raciocínio lógico, aplicou atividades de estimulação cognitiva para essa criança. A criança viu que ela não está indo, não está conseguindo, né? Ou a criança está inquieta no seu consultório psicopedagógico, na sala de aula, está inquieta, né? Não para aprender, né? Então, ela não tem concentração nenhuma na atividade. Então, o que acontece? Pode ser um possível TDAH. Então, por isso que é a medicação que vai ajudar essa criança. O TDAH é a medicação que vai ajudar essa criança ela ter o controle para que ela venha aprender. E também, as crianças que têm o TDAH, ela pode vir a ter as comorbidades. Por exemplo, pode ter comorbidade da dislexia. Aí tem que trabalhar também a dislexia para essa criança. A parte de trabalhos voltados para a dislexia. Daí eu tenho eu compro bastante material, sabe, gente? Eu acho que agora não está aqui, mas tem muito material para trabalhar com a dislexia. Depois, uma outra live, ó, atividade atividade assim, ó. Entendeu? Aí, agora deu branco o nome da atividade aqui. Tá? De percepção visual. É muito importante trabalhar a atividade de percepção visual com as crianças disléxicas. As crianças disléxicas, elas trocam muito as letras. Então, tem que trabalhar muito com a atividade as letras que são parecidas. Mas isso aí seria uma live falando só sobre a dislexia, que aí eu vou apresentar bastante material bacana. Tá? Então, o transtorno surge, né? Então, o transtorno, ele surge o quê? Nas áreas cerebrais. Tá? Então, assim, a criança, ela pode ter o quê? A criança pode ter o quê? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que secundariamente afeta a sua aprendizagem escolar. E, ao mesmo tempo, pode apresentar alterações específicas na escrita, caracterizando um quadro de transtorno de escrita, que seria o quê? Excedendo a dificuldade decorrente do TH, que seria o quê? Uma possível dislexia. Tá? A origem das dificuldades pode ser que os distúrbios de aprendizagem são condições neurológicas. O distúrbio, a dificuldade não é neurológica, ela é passageira. Tá? Que eu já falei para vocês. A dificuldade pode ser um fator emocional. Aquele fator emocional que não está levando, não está deixando que a criança aprenda. E pode ser também a dispedagogia. Pode ser a dispedagogia. A criança não está aprendendo aquele método de ensino, igual o meu aluno. Ele não estava aprendendo com o método positivismo, socio-interacionismo. A partir do momento que eu entrei com ele com a consciência fonológica, passo a passo, em um mês ele começou a ler. Imagina a minha felicidade, né, gente? Então, a gente fica muito feliz quando a gente trabalha com um indivíduo
e ele se desenvolve na sua aprendizagem, ele avança na sua aprendizagem. Então, isso aí, ontem, gente, eu fiquei muito, muito feliz, sabe? Porque, assim, a gente, a gente precisa ter fé mesmo, acreditar. Porque eu trabalho no AEE, né? Sou professora do atendimento pessoal especializado. Eu tenho um aluno assim, de Down, e ele tem a dislexia da fala, ele só pronuncia sons. E aí a mãe dele, eu não consegui, né? Um ano de trabalho, não consegui fazer ele pronunciar nenhuma palavrinha, nada. Não saí nem letra A, né? Letra E, I, as vogais, por exemplo. Não consegui fazer. 1.000 anos de trabalho. E aí a mãe trocou toda a equipe multidisciplinar que cuida desse menino, ela trocou tudo. Porque ela viu que o menino não estava avançando. E a mãe tem sempre uma esperança para que o filho venha aprender. Aí ela mandou um vídeo ontem para mim. O menino, aí ele começou uma terapia com uma nova terapeuta, né? Mudou tudo, né? A equipe, os terapeutas dele, ela mudou tudo. E aí passou tudo particular. E ontem ela mandou um vídeo do menininho, tem 8 anos, vai pro terceiro ano. Ele falando as vogais. Ele começou a falar as vogais, gente. Nossa, eu fiquei tão emocionada. É tão bacana. Então a gente não pode ter. Então, depois, assim, vou ser sincera, eu estava desacreditada que essa criança ia falar, juro. Mas a partir do momento que uma criança que para mim era impossível de falar, 9 anos, só soltava sons, e depois começou a ler as vogais, nossa, eu fiquei muito contente. Então a gente tem que acreditar. Então, o que acontece? Voltando aqui para o nosso assunto, né? Então, a origem das dificuldades de aprendizagem pode ser um distúrbio de aprendizagem. Então, a dificuldade, se ela não for sanada, né? Aí o psicopedagogo trabalhou com aquela criança, fez várias intervenções, trabalhou bastante, foi na escola, viu o caderno da criança, conversou com a mãe também, tudo. Essa criança não apresentou, aí o psicopedagogo ele vai observar ali se a dificuldade está se é uma possível dislexia, se é uma possível disgrafia, depende o que for ali a queixa, né? Como for a queixa. Então assim, o transtorno, ele é uma condição neurológica que afeta a aprendizagem e o processamento das informações. Então, quando a criança ela apresenta, ela vai já para um transtorno de aprendizagem, a parte do processamento das informações, alguma parte do cérebro dela que não processa. E isso vai persistir para a vida inteira. A criança que apresenta dificuldade, por exemplo, em ler, escrever e falar, poderá, sim, ser caráter de um distúrbio neurológico. Aí vai dar averiguação, né? E esse distúrbio neurológico, ele pode ser o quê? Né? Ele pode ser um transtorno da leitura, que seria o quê? A dislexia, né? Que envolve o quê? A inabilidade de identificação e reconhecimento das palavras, a decodificação e também a ortografia. Então, a criança está ali. Terceiro ano, vamos colocar aí o terceiro ano, que é o ano de repetência, né? Então, a criança no terceiro ano, ela não está conseguindo ainda ler as palavras. Ela não está conseguindo decodificar as palavras. Ela tem um problema no seu processamento visual na hora de decodificar as palavras escritas no papel. Então, essa criança pode ser uma possível criança disléxica. E não é fácil, gente, não é fácil dar um diagnóstico de dislexia, porque precisa passar por uma equipe multidisciplinar. Eu fiz o curso em janeiro na Associação de Dislexia do Brasil, em São Paulo, e tem toda uma equipe multidisciplinar lá que atende a criança para dar o diagnóstico de dislexia. Então, assim, você tem que procurar na sua cidade uma equipe multidisciplinar na qual vai averiguar se essa criança é uma criança disléxica. Aí tem os testes, né? Tem todos os testes. Então, a criança também pode apresentar um transtorno da escrita, uma discalculia, da escrita, a disgrafia, né? Quando o aluno apresenta problemas de ortografia e caligrafia, né? Porque a disgrafia é o problema na ortografia, tá? Então, a criança está escrevendo tudo para cima, para baixo, escrevendo torto, não consegue escrever direito, muda as letras, vira as letras, troca as letras na hora de escrever. Então, ela pode ser uma possível disgrafia. Aí tem a desortografia, que seria
mas a parte gramatical, ela confunde toda a parte gramatical, faz trocas, seria a disortografia. E depois tem os transtornos da matemática, né, que é a discalculia. Nesses casos, o aluno apresenta problemas para lidar com os números. Então, esse seria mais um resuminho mesmo. Aí depois aí vou entrar com a parte específica da dislexia, da disgrafia e da descalculia, que são os transtornos de aprendizagem mais, mais vistos, né? Que a gente mais vê são esses, que é a dislexia, disgrafia e descalculia. Então, assim, para a gente finalizar a nossa live, né? Então, assim, o distúrbio de aprendizagem está ligado a um grupo de dificuldades pontuais específicas, né? Caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. Então, já está bem explicadinho, né? Que o transtorno de aprendizagem é uma disfunção neurológica. A palavra distúrbio significa anormalidade patológica por alteração violenta na ordem natural, que pode ser de ordem genética também. O avô, o bisavô, ele pode ter sido, por exemplo, uma criança disléxica, um adulto disléxico, né, que nunca foi descoberto, e aí afeta ali em outras gerações. Então, assim, é uma disfunção no processo natural na aquisição da aprendizagem que gera os transtornos de aprendizagem. Como que se deve dar o tratamento, né? O tratamento de um transtorno de aprendizagem deve contar com o auxílio de uma equipe multiprofissional, né? Como o psicólogo, o neurologista, o pedagogo, o psicopedagogo, e para tratar cada caso de acordo com a sua individualidade. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos aí na live. Então, gente, vocês entenderam, né, a diferença de uma dificuldade para um transtorno? A dificuldade pode ser um problema emocional, e se a criança não, ela pode ser também um problema pedagógico. A criança pode também não estar, por exemplo, né? Esse dia eu conheci uma pessoa que a menina ela chora para ir para a escola, primeiro ano. Aí eu perguntei, mas por que você chora para ir para a escola? A menininha, primeiro ano. Por que você chora para ir para a escola? Ela falou, eu não gosto da minha professora. Aí, por que você não gosta da sua professora? Porque ela grita muito comigo. Então, assim, ó, tá vendo? Essa parte da afetividade foi quebrada. Então, a criança não está alfabetizada. Aí eu fiquei um tempo lá na casa dessa pessoa. Aí eu peguei, essa que eu fiz, peguei um tanto de atividades aqui na minha casa, levei lá. E aí eu trabalhei com ela. E aí eu fui trabalhando com elogio, sabe? Eu comecei a trabalhar a alfabetização, as vogais, a letra do alfabeto com ela. E levei as atividades que eu imprimi aqui na minha casa, levei, comecei a trabalhar com a criança. E comecei a elogiar, nossa, olha, e levei também algumas atividades de estimulação cognitiva, que eu acho importante. Que aí eu já pude perceber naquele momento que essa criança, ela não tinha, mesmo não fazendo os testes psicopedagógicos, eu dei várias atividades de estimulação cognitiva para essa criança, de percepção visual, e ela acertou todas. Então, essa criança não tem problema. E a mãe falou assim, essa minha filha deve ter algum problema intelectual, alguma coisa. Eu falei assim, sua filha não tem problema intelectual. Tenho quase certeza que ela não tem problema intelectual. O problema dela mesmo é que ela precisa de gostar, querer aprender. Ela precisa ter uma afetividade ali com a professora. E aí eu comecei a ensinar ela, aí ela, tudo que ela fazia, acertava assim, muito bem, aí dava um joinha e tal. Aí você, eu queria tanto que você fosse minha professora, para deixar ele para mim. Por quê? Porque eu tava criando um vínculo com essa criança. A criança estava gostando do jeito que eu estava ensinando, né? Que eu sou muito ensinar a criança através de elogios. Elogiar, mesmo se ela não fez certo, você consegue, né? Vamos ver, ou tentar ensinar as crianças de uma outra maneira, com certeza ela vai conseguir. E olha, falar para você, se eu pegasse essa menina um mês, eu falei para a mãe dela assim, ó, se eu pegar sua filha um mês, todo dia de 1 hora, eu tenho certeza que eu já vou ensinar ela a ler, que ela vai aprender a ler rapidinho. Então, assim, então vai muito do quê? Da questão da festividade também. Então, essa aprendizagem, esse não querer aprender de origem pedagógica, isso é um dos maiores fatores das dificuldades da aprendizagem.
A Socorro falou assim, lembrando também que crianças com altas habilidades também podem ter dificuldades e transtornos. Sim, podem ter, né? Então, então, por isso, por exemplo, a criança está lá, ela apresenta altas habilidades em alguma área do conhecimento. Vamos por um exemplo, o Walt Disney, vou citar ele de novo. Ele tinha habilidade para desenhar, mas quando ele estava desenhando na sala de aula, o professor, no filme, sabe o que o professor faz? Aquelas carteiras, eu nem sabia que era para isso, gente. É umas carteiras antigas de madeira que levanta assim a parte de cima. Aí ele pôs a mãozinha assim, aí a pessoa, pá, a carteira na mão a tampa da carteira na mão dele, sabe? No filme da vida de Walt Disney. Então, quer dizer, você acha que esse menino já apresentava sintomas de dislexia, né? E aí a professora ainda pega, bate a carteira com tudo na mão da criança? Você acha que a criança vai querer aprender? Então, ele foi considerado um adulto, uma criança com altas habilidades. No caso dele, era para a área do desenho, né? Do desenho. Então, enquanto outros é para a área da música, outros é para a área da matemática. E esses tipos de habilidades não são, não é o QI, o coeficiente que vai determinar. Vai ser a habilidade dela naquela área. Então é para vocês entenderem, né, que o transtorno de aprendizagem é de origem neurobiológica, né? Então, é uma anormalidade que vai atrapalhar a criança no seu processo cognitivo, que pode ser o quê? Na disgrafia, pode ser na dislexia, pode ser na descalculia, pode ser na desortografia. Então, esse transtorno neurobiológico vai acarretar a vida toda da criança. Gente, eu acho que nossa live está quase acabando, né? Nós começamos 4 horas, já são 10 para 5. E espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí, quem gostou, tá bom para mim? E aí é importante ressaltar que os transtornos de aprendizagem também não estão associados à inteligência. Diversos testes mostram que até mesmo o indivíduo com QI acima da média pode ser, por exemplo, disléxico. Além disso, a descalculia, né? Pode ocorrer. Então, assim, a criança, ela pode ser uma possível criança disléxica. Não tem nada a ver com a inteligência dela. Tanto que vários personagens, né, que nós vemos aí na mídia, que eles foram pessoas de sucesso e eles tiveram dificuldade de aprendizagem na escola. É uma pena que não foi trabalhada essa dificuldade de aprendizagem. Então, assim, ó, resumindo, tá? Ai, que bonitinha, Alessandra. Obrigada a você. Ai, Socorro. Obrigada, Socorro. Então, resumindo, né? Vou falar assim, ó, dificuldade. As causas partem de fatores externos, como metodologia de ensino inapropriada, conflitos familiares, mudanças frequentes de escola, diferenças socioeconômicas ou culturais. O transtorno, embora os fatores externos também participem da defasagem, também, as causas moram no aspecto biológico, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá bom, gente? A dificuldade. As causas partem mais dos fatores externos, como metodologia de ensino inapropriada, conflitos familiares, né? E o transtorno é neurobiológico, já falei. A dificuldade, defasagens abrangentes referente ao processo de aprendizagem. O transtorno, defasagens específicas e pontuais. No transtorno, gente, a defasagem é pontual. A criança pode ser ótima na matemática, mas na linguagem ela não consegue. Ela não consegue ir, não consegue ler, não consegue interpretar as palavras, não consegue interpretar um texto. As crianças apresentam muita dificuldade de interpretar texto. Por isso que é legal você dar aquele teste de leitura, né? De quantas palavras as crianças têm que ler por minuto. Né? A cada quantas palavras por minuto a criança tem que ler, né? Aí, na próxima live, aí eu trago para vocês isso aí direitinho, tá bom? Então, o transtorno disfunção neurológica de assimilação de conteúdos referente à escrita, leitura, capacidade matemática, a dificuldade
A dificuldade é assimilar e acompanhar os conteúdos. O transtorno não, o transtorno já é mais além, tá? É a disfunção neurológica que vai impedir dela assimilar os conteúdos referente à escrita e à leitura, tá? E também, se for descalculia, capacidade matemática. Dificuldade, acompanhamento pedagógico e psicológico recomendável, justamente para que o diagnóstico não seja confundido com o transtorno. Então, assim, criança está com dificuldade. Então, é preciso ter um acompanhamento pedagógico, psicológico recomendável, porque se for somente a dificuldade, aquela dificuldade vai ser sanada. Ela vai conseguir acompanhar depois, né? O transtorno, acompanhamento pedagógico, psicológico também é necessário. Mais ainda, né, gente? A dificuldade, os obstáculos que geram dificuldade podem ser resolvidos com mudança da metodologia, do horário da aula, colegas ou qualquer que seja a causa. Então, se a criança naquela sala de aula, por exemplo, né, ela está sofrendo bullying, não está se dando bem com os colegas, não está se dando bem com a professora, então legal, se a mãe vai lá conversar, a mãe percebe, e aí mudar essa criança para uma outra sala de aula. Isso é importante, para ela ter vínculo, ter afetividade, gostar da sua turma, né? Não sofrer bullying, porque o bullying é uma das causas das dificuldades de aprendizagem. Porque já gera um problema emocional, né? Por isso a importância também do tratamento psicológico. Porque esse problema emocional, ele vai ser sanado, tá? Através também do acompanhamento psicológico, né? E aí também da família, como eu já disse, a família está ajudando essa criança na sua dificuldade de aprendizagem, tá? Então, na dificuldade, os obstáculos que geram a dificuldade podem ser resolvidos com mudanças de metodologia. Então, assim, se a criança não está aprendendo com uma certa metodologia, tem que estar tentando outra metodologia com essa criança, né? Porque essa metodologia é muito importante. Porque tem criança que não consegue aprender com sócio-interacionismo. Tem criança que, vamos supor, que não consegue aprender com Montessori, por exemplo, né? Então, tem que estar usando outros tipos de metodologia. As crianças, às vezes, é visual, ela vai aprender só através de gravuras, mostrando muita imagem, a imagem da bola, a palavra bola, né? A sílaba de bola. Aí tem que estar fazendo uma intervenção, quantas sílabas tem, colocar o palitinho para cada sílaba, bó, um palitinho, lá, outro palitinho, boneca, colocar 3 palitos, ou 3 tampinhas de garrafa, hoje é material reciclável, né, gente? É muito usado. Então, para cada sílaba ali daquela, mostrar a imagem da boneca, as sílabas boneca, aí colocar ali para cada sílaba uma tampinha de garrafa. Aí a criança vai assimilando esse conhecimento, né? Então a nossa live de hoje foi isso, tá, gente? A consciência fonológica, né, é importante. A Socorro está falando, fazer uma live sobre consciência fonológica. Então, a próxima live vai ser sobre a dislexia. A dislexia, a aprendizagem da dislexia tem muito a ver com a consciência fonológica. Aí eu já estava falando um pouco da dislexia e de atividades voltadas para a dislexia e também para a consciência fonológica. É bacana. Porque a consciência fonológica é muito importante mesmo. Ai, gente, olha, sabe o comercial que está passando na TV sobre o MEC? É o comercial do MEC, falando sobre um curso de alfabetização baseada em metodologia científica. Eu me inscrevi nesse curso, olha, tá para todo, ok, seria para todos, né? Eu me inscrevi no curso, estou fazendo o curso, estou baixando o material, depois eu vou imprimir todo esse material, e o curso ele é baseado em conhecimento científico voltado para a consciência fonológica, gente. É muito legal. Eu gostaria que vocês também que estão assistindo a live, que vocês fizessem a inscrição nesse curso. Você vai entrar no AvaMec, tá? AvaMec. Aí você faz a inscrição lá, tem vários cursos gratuitos, tá? Gratuitos. E eu estou fazendo esse da alfabetização, baseado em conhecimentos científicos, que é o quê? Trabalhar a consciência fonológica com a criança. É tão simples trabalhar a consciência fonológica, gente. A parte mais difícil que eu acho é falar os sons das letras, porque nós, professores, nós não fomos preparados para isso, né? Nossa educação. Eu, por exemplo, não fui ensinada a ser alfabetizada ouvindo os sons das letras, não o nome da letra, tá? Gente, está acabando a live.
Faça inscrição desse curso do MEC, lá no AvaMEC. E tá muito legal. Eu estou fazendo, cada dia eu faço um pouquinho. Depois eu passo para vocês um pouco do curso, tá bom? Tchau, beijo. Até na próxima. Espero que vocês tenham gostado.